Fala galera, mais um Planicast. Eu sou o Renato, tô aqui com meu parceiro de sempre, Gugu. Fala pessoal, vamos. E nosso convidado hoje, nutricionista, Felipe Almeida. Fê, obrigado pela presença aí, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, aproveitando aqui o espaço em São Paulo, né? Aulinhas. Já gravou umas podcast, aulas. Bate-papo. Bate-papo. Comi todas as barrinhas proteicas que tinha aqui. Ontem foi 50 gramas só de xilitol. Boa. Pra quem não sabe, o Fê já agora é nosso professor de nutrição esportiva, né, Fê? Exato. A gente gravou Pode dar alguns spoilers aqui? Pode, claro. A gente gravou uma aulinha, deu umas 8 horas e meia, 9 horas de metabolismo de macronutrientes. Falamos de SOP, diabetes, steatose, maioria das condições clínicas, esportivas, para juntar tudo, né? Porque não adianta falar, eu sei cada etapa da glicólise, eu sei cada etapa do ciclo de Krebs. Beleza, mas o que você faz com isso? Né? Como é que é no diabético? Como é que é no atleta? Né? Então, basicamente, dando um spoilerzinho, né? A gente levou mais para a parte mais prática da Muito coisa. legal. Traduziu, né? Meio que traduziu como eu uso isso. Exatamente, que tem gente que acha que é só decorar enzima. É. E tem o contrário, que gente que acha que é só a prática. Na verdade, as duas coisas estão conversando, né? O diabético vai mudar um caminhozinho ali bioquímico, né? E aí você vai entender pela bioquímica porque que no diabético, de repente, você não vai usar tanto carboidrato refinado igual no atleta, né? Então, as duas coisas vão conversando, né? Não tem dissociação, teoria e prática, né? Muito perfeito. Ô Fê, a gente normalmente pede para a pessoa se apresentar um pouco ali, contar da história, porquê de tal profissão, enfim. Começa falando aí da sua vida, da sua família. Ixi, é longa a história. Não, basicamente, meu nome é Felipe Almeida, sou nutricionista, né? Tenho pós-graduação em Bioquímica e Fisiologia e também em Neurociência e Comportamento. Antes da faculdade de nutrição, que a gente estava até conversando, né? Estava contando aqui que eu fui graduado em análise de sistemas. Então, eu trabalhei mais ou menos dos meus 18 anos, durante a faculdade, até os 22, 23, em análise de sistemas. Só que eu era bem infeliz, eu não gostava do que eu fazia. Né? Eu trabalhava com uma área muito técnica, né? Não ganhava bem o suficiente para meus planos. E aí eu também sempre fui bem magrinho, né? Ainda sou. Ganhei umas gordurinhas, né? Mas massa muscular está lá embaixo. E na minha infância eu tive raquitismo, então eu sempre tive também bastante dificuldade, né? Pela minha altura também. E aí durante esse período ali eu comecei a treinar, né? Aí eu tive aquele ganho inicial de massa muscular, que você ainda está fazendo tudo meio errado, né? Mas está funcionando, e depois travou. Eu fui procurar na internet porque não funcionava, que não estava adiantando eu continuar indo na academia, né? E aí eu descobri a área da nutrição. Aí eu me engajei bastante, me matriculei na faculdade, né? E aos poucos fui largando a TI. Tive uma loja de suplementos também. Teve uma loja de suplemento? Porque quando eu larguei a TI, eu tinha que pagar a faculdade de nutrição, né? E aí, o que eu fiz? Aqui o mercado estava aquecido de suplementação no Brasil. E aí eu percebi que eu poderia abrir um CNPJ, trazer suplementos de fora, né? E arrumei contatos lá, falei, não, vamos comprar sim, né? Vamos fazer isso, de trazer suplementos daqui. E comecei a vender aqui. Cara, meu quarto virou um estoque, né? Depósito um depósito. A cama, dormia em cima dos postos de whey, né? Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar o efeito de vários deles e eu vi que muita coisa que eu vendia não era aplicável para as pessoas que eu vendia, né? E era bem o que mais tinha saída. Né? Era o que me mantinha ali, que estava fazendo ganhar dinheiro, né? E aí, primeiro eu duvidei, porque quem foi conversar comigo eram os professores, né, da graduação. Só que eu falei, esses caras aí, tudo frango, não sabe de nada. Só que eu comecei a li os livros de nutrição esportiva, Tirapeg, por exemplo, né? Eu falei, cara, eu que estou vendendo bobagem não é útil para isso, né? Tem outras condições que não é bem a que eu estou vendendo. E as outras condições não tinha procura, né? Condições mais clínicas. Não ia mais vender, né? Você não tem que ter confiança no que você vende. Aí também teve uma valorização dos suplementos, muita gente também começou com exportação, aí eu fali. Aí eu voltei para a área de TI, quando eu terminei a graduação devendo muito na faculdade. Só que eu tinha o Instagram já, né, que já era bem grande, que eu fazia bastante meme com nutrição, e nos memes eu fazia as explicações ali, né, do porquê, por exemplo, você não precisa tomar malto com whey pós-treino. Que ano que é mais ou menos isso, Fê? Cara, meu Instagram eu comecei quando era só foto mesmo, era uma rede social de fotos, né? 2013, por aí, não tinha nem os stories,
né? Era só o feedzão mesmo, né? E aí eu comecei a fazer muito meme, que eu via muito nos Estados Unidos, tem fóruns, né, que eles fazem memes, eu levei para nutrição. E aí começou a engajar e crescer muito rápido, né? Tanto que eu bati uns 100 mil seguidores em menos de 6 meses de trabalho. Caraca, mano. Foi muito rápido mesmo, né? E na época, tipo, não tinha tantos perfis assim, não é igual hoje, todo mundo postando informação, né? Conteúdo pra caramba. Né? Lá era mais foto mesmo. Eu falei, vou pôr conteúdo, né? E deu certo. Aí, isso que me ajudou, porque aí depois que eu peguei meu CRN, né? Peguei o CRN, fiz o carimbo, fui lá de manhã, à tarde, eu já tinha paciente para atender, né? Porque eu estava esperando, e aí eu consegui, né? Crescer na área, pagar o que eu devia na faculdade, né? Mas foi ali aos trancos e barrancos, porque eu tive que voltar para a TI para conseguir pagar a faculdade, numa área que eu não gostava, né? Mas deu tudo certo, ainda bem. Que da Foi hora. difícil. Eu tava brincando ontem com o Fê, né? Eu falei, vou fazer aqui para fazer um corte, porque sempre dá uns cortes bons, né? Aí vai ficar aquele negócio, mas o Felipe Almeida, o grande Felipe Almeida, já vendeu BCA para hipertrofia. Já. Não sei se já viram o Dunning-Kruger, aquele clássico que você tem uma alta confiança no que você fala, né? Exatamente, Mas era experiência. Eu sou o exemplo perfeito. Eu achava que sabia muito suplemento, né? Onde que eu estudava suplementos? Em fóruns, né? Maromba não sei o quê, hipertrofia não sei o quê. Hipertrofia.org. Claro que ali ia ter muita desinformação, né? Aí eu só colhia aquilo que era útil para mim, útil para eu vender, né? Aí na hora que eu fui vendo, fui aprendendo mais, tendo contato com bases de dados científicas, né? Aí, cara, foi aquela queda ali, falando, meu Deus, eu não sei nada, né? Aí foi um baque grande, né? Porque ninguém gosta de ver... É uma crença, né? Não era ciência, era uma sua crença ali sendo contraposta. Engraçado, né? Uma crença, olha que coisa... Uf. Não dá pra ter isso na nossa área, né, cara? Uma crença é uma coisa muito... totalmente subjetiva, enfim. Fê, só uma curiosidade que eu fiquei aqui. Você falou que você teve a loja de suplemento e tal, enfim. Quando você trabalhou com TI, você trabalhava por conta também ou você tinha um emprego normal? Não. Trabalhei com TI, eu trabalhei em órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público aqui de São Paulo. Legal. Eu trabalhei tudo nesses órgãos, eu cuidava mais da parte de sistemas. Entendi. Né? Por exemplo, você tem um sistema ali do juiz que vai liberar um processo, né? E eu cuidava disso. Entendeu? Porque hoje eu imagino que você tenha de renda suas consultas, as aulas, mas acho que talvez a parte predominante seja de produtos autorais, ou de aulas suas, né? De produtos. Infoprodutos que você mesmo criou, que você empreendeu, né? Eu queria só saber de onde veio essa veia empreendedora aí. Cara, na verdade foi de um negócio que deu muito errado. Porque eu fui dar uma aula, não vou falar nomes, claro, né? Mas basicamente era uma aula que eu tinha que dar por 8 horas e eu montei essa aula. Era um tema que eu precisava estudar porque quando a gente vai dar aula, né, é difícil inicialmente a gente, sem ver os alunos, entender se eles têm um nível alto, um nível mais baixo, a gente vê pelas carinhas deles depois, né? Então eu sempre parto do princípio que eu vou começar do básico e se eu ver que está muito simples, vamos para o avançado, né? Então eu estudei bastante para essa aula. Aí eu fui lá dar a aula. Cobrei super barato também, né? Que eu queria começar a me posicionar como professor. E aí o cara simplesmente não me pagou. Não pagou? Não pagou. E eu fiquei com aquela aula ali. Aí eu falei, preciso recuperar esse tempo, porque eu fiquei acho que 4, 5 dias sem atender, montando essa aula, estudando. Aí eu falei, legal, vou fazer um curso online, né? Aí nesse curso online eu fiz as imagens, tudo bonitinho, comprei câmera, gravação, né, os microfones. Era um evento presencial, que aí não rolou o evento. Era um evento presencial, rolou o evento. Rolou o evento? Eu dei aula. Você deu a aula? Eu viajei, inclusive. Eu viajei, né? Fiquei 2 dias fora de casa. Acho que até sei quem é. Depois a gente fala nos bastidores. Provavelmente é quem você está pensando. Bem reconhecido por isso. E aí eu falei, eu tenho que recuperar isso, né? Só que eu não só recuperei o valor que ele ia me pagar, como eu vendi bem mais, né? Legal. E assim que eu vendi, sendo bem sincero, eu gosto de atender, mas eu não sou aquela pessoa que gosta de atender 8, 9 pessoas por dia, né? Eu fico cansado ao longo do dia. Então, hoje eu corto minha agenda, eu atendo no máximo 5 por semana. Eu gosto de parar, ficar em casa estudando. É isso que eu gosto de fazer, né? Bem nerdzão. E aí eu falei, cara, eu vou começar a produzir cursos, né? Aí depois eu produzi outros, né? Eu já tenho acho que 9 ou 10 cursos, né? Que eu vou lançando de uma maneira intermitente e alguns são vitalícios. Que legal. Né? Mas foi mais ou menos desse calor que eu tomei que veio a ideia. Falei, vou recuperar essa grana, né?
Aí, agradeci ele depois. Legal. Foi o melhor calote da vida. Aquela história, né? Fez como que é? Do limão à limonada, né? Exato. Porque eu vou aqui De um problema, uma oportunidade, né? Sim, sim. Ô, Fê, aí é uma curiosidade também, cara. Primeiro eu te parabenizar por tudo que você tá construindo, por tudo que você tá transformando, porque eu comecei a te acompanhar nessa época aí dos memes. Aham. A gente também tava numa transição ali do que a gente fazia na plenitude. Acho que eu falava com você por direct, talvez, uma vez ou outra. Pedir ajuda pra divulgar curso, eu acho. Enfim, te convidava pra evento. Só que eu não associava você como um cara que propagava um conteúdo, assim, X, sabe? Tipo, de dar aula e tal. Nunca associei nesse primeiro momento. E aí, depois de um tempo... Nem sabia o seu rosto, na verdade. Porque não tinha seu rosto. Porque quase você não tá no feed seu, nossa, não tem. Acho que em algum momento eu te conheci, você se apresentou e eu falei, putz, nem sabia que era você, assim. Eu não posto muita foto, não. Não, mas nessa época ele era zero. Hoje dá pra ver, assim. Na época era zero. E aí... aí eu vi que você começou até melhorar, mudar um pouco o teor do conteúdo. Conteúdo que às vezes sempre tinha uma explicação, óbvio, assim, mais técnica, mas começou a ser mais técnico ainda. Sim. E diminuiu um pouco aquela questão só de meme. Aí depois começou a botar o rosto e tal, gerar mais conteúdo. E acho que eu vi, eu não sei se foi esse evento, não foi, mas eu vi você numa aula. Falei, pô, que legal, cara, tipo, já tá dando uma aula. E agora, recentemente, dando aula pra caramba, assim. Mas então... você sabe que essa ideia também veio de ti, né? Porque eu lembro que a gente foi num evento que você pediu pra eu divulgar. Aí tinha os nutricionistas, né? O Valentim, o Rodrigo, né? E eu divulguei, aí eu ia também, né? Assistir, né? Também aprender um pouquinho. Aí você perguntou se eu daria aula, né? Aí eu falei, se eu dominar o tema, acho que sim. Caralho. Não sei, né? Mas eu acho que eu tava me formando aí, não tenho certeza. Sim. Acho que eu tava no último ano. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Aí eu falei, pô, tá aí uma oportunidade, né? Caramba, olha só que doido, nem sabia disso. Mas essa mudança no Instagram, eu acho que foi meio necessária, porque é claro que o público principal do Instagram é um público mais leigo, né? Igual se eu vou falar de carros, eu não vou explicar o carro custo-benefício. Você domina muito de carro, né? Vou explicar uma coisa muito mais pesada. Então, o meu público que eu atingi era mais leigo, né? Então, eu quebrava uns mitos. Pode tomar whey com leite, né? Só que eu comecei a gravar as aulas. Eu falei, cara, eu não quero mais essa galera mais leiga. Eu quero estudantes, quero profissionais, né? Legal, eu quero cara. contribuir assim. Aí virou um pouco mais técnico, né? Eu comecei a mostrar mais o rosto também. Aí a ideia mais é essa, mais contribuir e também pegar o feedback de profissionais, né? Tem muita gente que está na estrada bem mais tempo que eu também, né? E fazer essa integração. Sim. Porque, querendo ou não, Instagram hoje, para uma pessoa que é mais leiga, nunca vi nutrição na vida, e eu quero saber se sal rosa vale a pena. Cara, tem um monte muito bons, né? Então, falando, tem diferente. De ter um monte. Muito bom. Aí o cara olha, pra onde que eu olho, né? Esse aqui eu adorei. Mas enfim, tem bastante informação, conteúdo. Tem muita informação, né? Nem sempre é de qualidade, né? Mas, cara, eu tenho fé na nutrição aqui no Brasil. Eu acho que da minha geração para essa nova, considerando que a minha provavelmente foi a última, né? Mas tirando essa de agora, eu vejo pelo menos, pode ser um viés meu, porque eu estou observando só a galera que me relata, né? Mas eu vejo pelo menos que o pessoal já sabe que é uma base de dados, já sabe que é um artigo científico. Não tem uma ideia ainda de como pesquisar, isso não é tão fortalecido nas universidades, né? Nossa, muito bom. Ainda mais alguns particulares, né? Então não fortalece tanto o método científico, mas já sabe mais ou menos que ele está ali, né? Eu não vi nada disso. Na verdade, minhas aulas de metodologia era aula de ABNT. Tanto que eu não ia, eu falava, para que eu vou ficar nessa aula se eu pesquiso no Google e vejo como é que faz? Né? Mas tem até site que faz para você, né? Sim. Mas hoje, pelo menos, eu vejo com bons olhos. Eu acho que está sendo fortalecido, inclusive as discussões, né? Pode ser um viés meu, porque eu estou vendo só no meu perfil, de alguns amigos, né? Mas espero que esteja certo, vamos torcer, né? Não, eu acho que, eu vejo assim, eu me informei, né, recentemente, eu vejo assim, tá melhorando, porque a quantidade de informação, obviamente, de informação, não vamos qualificar aqui, informação tá aumentando, mas ainda tem muita coisa para melhorar. A gente vem comentando, a gente vai provavelmente abrir na plenitude o curso de graduação, né, de nutrição. A gente tentar inovar algumas coisas, né, cara? Porque o cara sai da faculdade de nutrição, até de medicina também, o cara sai da medicina. Qualquer área da saúde, o cara sai meio... Não tem um conteúdo perdido, assim, né? Sempre perdido, né, cara? Meio desatualizado também, às vezes, né? Eu vejo muitos amigos médicos também fazendo essas mesmas críticas, por exemplo. Então. Eu me formei em medicina e eu tenho que sair como um generalista bom. Você vai ver as provas, como é que a tua conduta numa síndrome que a incidência é 1 a cada 1 milhão. Pô, pessoas não sabem nem se dá, né?
E também é complicado para o aluno. Claro, Porque o mais... quando me perguntam, né? Tô me graduando, o que eu foco? Eu falo, cara, esquece montar dieta. Esquece protocolo, esquece isso. É bioquímica e fisiologia. Se você quiser ser bom mesmo, é prática baseada em evidências. Top. Porque você vê bioquímica. Eu tô com um paciente diabético. Aí eu vejo que, ele tem muita lipólise. Que é isso? Ele quebra muita gordura. Mas essa gordura ela não é queimada, não vira energia suficiente. O que ela faz? Vai resterificar. E muitas vezes nem é tecido adiposo, né? Deveria estar. Vai para o fígado, vai para o pâncreas, para o músculo. E aí, na hora que você tem esse conhecimento, não só na hora de montar uma dieta que você fala, não adianta fazer mais lipólise, tem que queimar isso. Você vai ver, sei lá, suplemento Y aumenta a lipólise. E aí, se você não tem esse conhecimento, você vai falar, nossa, que legal. Ótimo. O paciente diabético, ele não tem lipólise, vou dar para ele. É o contrário, cara, ele já tem muita lipólise, né? Então, quando você tem a base bioquímica, por exemplo, você entende. Estou com um fisiculturista. Por que quando eu dou mais carbo, ele faz aquele carb up, por que ele dá aquela inchada pré-palco, né? Por que quando eu faço uma low carb num paciente ali sedentário, por exemplo, ele perde mais água também, às vezes uma mulher está retida. Por que isso acontece, né? E aí você não fica se enganando falando, low carb é melhor que high carb, cetogênica é a melhor dieta que tem, jejum intermitente não funciona, o jejum intermitente é a melhor dieta que existe, né? Porque você já aprendeu a base, cara. Se você aprendeu a base, você sabe, não, para quem isso daqui? E como é que é essa low carb? Você consegue fazer uma low carb muito bonita ali, cheia de frutas, inclusive, né? Morango, kiwi. E você consegue fazer uma low carb péssima, cara. Low carb do bacon, da linguiça, da picanha. Uma porcaria. Né? É gostosa. Mas para a saúde... é boa. Mas... é boa. Talvez você não consiga ver por muito tempo fazendo ela. Mas vai ser gostoso. Literalmente não consegue viver muito tempo. Né? Que demais, cara. Não, é muito engraçado você estar falando, porque na faculdade eu vejo que os caras que inspiraram, né? Bom, eu aprendi muito com o Rodolfo, né? Porque eu até fui paciente dele, enfim. Mas esses caras da nova geração, né? Que o pessoal começa a seguir, você, o Dudu, o Michael, não quero aqui esquecer ninguém, mas o Matheus, né? Matheus Silvestre, né? Sim. É uma galera que surgiu nova com uma linguagem muito acessível, né? Uma linguagem boa, tipo, traduzindo a coisa muito bem, né? E formando aí uma geração de pessoas pensando mais. Eu acho que essa é a diferença, entendeu? Sim. Vocês tiveram você especialmente teve deu para as pessoas essa condição de, deixa eu pensar um pouco mais. Antes de eu pegar aqui um protocolo X da dieta low carb e entregar, né, Ctrl+C, Ctrl+V, peraí, com quem eu tô falando? Com o Gustavo, peraí, quem é o Gustavo? E aí começar a pensar um pouco mais, entendeu? Sim. Porque a galera tava vindo muito numa base de... Copicola, um fala ali, outro replica, papagaio, né? São replicadores, né? Cara, nada me entristece mais, sei lá, você dá uma aula, você fica 2 horas falando, sei lá, vou dar uma aula de termogênicos, né? Aí eu explico como é que funciona transmissores, né? Oxidação de gordura, legal. Aí ninguém anota quase nada. Aí chega no último negócio, olha, se eu fosse montar alguma coisa, seria aqui, cafeína, capsaicina, capsiato, catequinas, é todo mundo. Ou tirando foto. E olha o número e fala, é esse número que eu vou usar. É 210 de cafeína, não é 420. Aí você pergunta, por quê? Por que eu não uso 280, então? Pessoal, não sei, porque o Felipe falou isso. Aí eu falei, cara, mas eu falar não é argumento nenhum. Eu sou ser humano, eu posso errar. Eu certamente já errei muito. Então, por que você está copiando só isso e não copiou o resto? Por que você não aprendeu o resto? Né? Infelizmente, isso ainda é muito comum. Né? Mas eu tenho esperança de que melhore. Na verdade, já vejo melhor atualmente, né? E acho que passa muito pela linguagem também. Eu acho que quando a gente fica muito na ciência, eu já cometi também esse erro, né? É difícil também. Claro. Você pegar um negócio, eu vou explicar por que mais proteína não significa maior ganho de massa muscular. Se você fala, é porque há um efeito refratário no músculo, então a própria leucina realmente pode prejudicar a captação de outros aminoácidos. O cara vai falar, quê? Aí você pode simplesmente brincar, falar, olha só, se fosse assim, era só você ir no rodízio de carne, né? Então pensa que essa proteína vai virar energia e depois você vai perder ela, vai sair na urina. Você não vai precisar explicar a metabolismo da ureia, né? Então eu acho que essa parte de você aprender a comunicar é mais importante, né? Hoje às vezes eu faço uns posts que eu falo, cara, me comuniquei mal aqui, né? Acho que o pessoal não entendeu, pouco engajamento. E tem uns que às vezes são mais simplesinhos lá em cima, inclusive para estudantes, para profissionais da área da saúde. Porque, mais uma vez, infelizmente, muitas das graduações que a gente vê,
pessoal peca em bioquímica, em fisiologia, né? O pessoal decora cada etapa do ciclo de Krebs, aí você fala, o que serve o ciclo de Krebs? Ah, eu não sei. Fazer NADH. Tá, pra que serve NADH? Ah, eu não sei. Né? Tipo, não entendeu a função do negócio, entendeu? Você acha que quem hoje te acompanha, né, nas redes sociais, o perfil da galera que te acompanha, é na grande maioria nutricionista, nutricionista, vamos colocar, já formado ou se formando, tipo, fazendo a faculdade e se formando? O que você percebe, assim? Eu acho que a maioria, na verdade, é mais profissional da saúde. Profissional já trabalhando. Também estudantes, né? Eu não consigo ali decifrar realmente qual que é a proporção de cada um. Mas pelo menos quem me dá mais feedbacks... por chute, chutando. Eu diria que grande parte é estudante ou profissional da área da saúde. Porque acaba que meu conteúdo, ele não é um conteúdo tão tranquilo para leigos, assim, né? Então, acaba que foi para essa galera. Pra você ter uma ideia, meu Instagram, eu tinha 370 mil seguidores antes da pandemia. Aí veio a pandemia, também caiu um pouquinho. E hoje eu tenho 359. Só que aí, todo mês, eu fico vendo as métricas, né? Sai mais ou menos 4, 5 mil pessoas, param de me seguir e começam a me seguir o mesmo número. Então, o número não muda, mudam as pessoas, né? Vai renovando, né? É uma renovação do base, pessoal que né? te segue, da base, porque o meu conteúdo mudou muito, né? Sim. Aí, de repente, eu apareço uma pessoa que não entra no Insta faz 2 meses. Pô, por que eu sigo esse cara, né? O que ele tá falando? Não entendi nada, né? Verdade. E ao mesmo tempo eu faço um post, sei lá, explicando algum suplemento novo que acabou de sair. Aí tem um alto índice de compartilhamento, né? Todo mundo quer saber, pô, por que estão falando que, sei lá, que esse creme para emagrecer funciona? Que ele De tá verdade, explicando- esse funciona de verdade. Aí o pessoal compartilha, né? Aí vem uma outra galera. Então o número mesmo não sobe, né? Mas há uma renovação da base. Isso eu vejo bastante, inclusive, pelo número de vendas, de curso, né? De plataformas, né? Que tem crescido. Legal. Então não dá para pensar bem no número absoluto, sim, né? Sim, é um bom sinal. Deixa eu só fazer uma pergunta Claro, agora claro. legal. O que você viu de mais bizarro até hoje na área da nutrição? Você falou assim, cara, não é possível que porra, nego falou um negócio desse. O que você Cara, olhou, se deparou e falou, não, aí já é demais. quando eu me formei, eu brinco que eu até era meio revoltado, né? Eu tinha algumas posturas que eu já não teria. E, tipo, de falar, não, isso aqui é uma idiotice. E xingar realmente, né? Eu falo, não, isso aqui não foi legal que eu fiz. Mas seja, né? Você não vai falar isso, né? Mas eu vi algumas coisas que eu saía do consultório e falava, não é possível que isso está acontecendo. Eu já cheguei a atender uma paciente que era grávida, estava grávida, né? Acho que uns 5, 6 meses, né? Já estava com a barriguinha mais saliente. E ela não comia frutas porque ela seguia a galera da linha low carb, bem extremista, obviamente, e ela entendeu que a fruta ia engordar ela, ia fazer mal, aumentar o risco de diabetes para o bebê. E ela não comia fruta. Era um negócio que eu tive vontade, de verdade, de ir atrás e falar, não, quem que é que falou isso para você que eu vou denunciar? E isso aí foi um dos que eu mais fiquei inconformado. Isso né? é perigoso pra caramba. Eu já peguei outros muito pesados também, de médicos, por exemplo, passando Venvance, né, que vai agir no mecanismo na adrenalina, por exemplo, para uma pessoa que eutrófica, né, tomando todo dia 50 mg de Venvance para ir treinar, cara, de pré-treino. E ela treinava 3 horas e fazia uma dieta de 500 calorias. Tanto que ela falou para mim, eu treino 3 horas. Eu olhei para ela e falei, não, você não treina 3 horas. Né? Você vai na academia 3 horas. Porque não tem como fazer isso. Com manter 500 calorias. com 500 calorias. E se olhar para a pessoa, você via que não tinha um porte atlético. Né? Cansada, depressão, cabelo caindo, hipo subclínico. Aí você imagina a bagunça. Né? E para você arrumar isso daí? Aí eu ficava muito conformado. Tanto que eu vi os negócios na internet e ficava revoltado. Né? E tinha outra linha também, do tipo, não, em nutricionista é errado porque é tudo dieta prescrita e dieta prescrita não serve. Né? Tem uma coisa que a gente fala, não é funciona, não funciona, serve, não serve. Beleza, você tem isso aqui, vai funcionar para qual objetivo, né? E para quem, entendeu? Obviamente, se dá uma dieta prescrita para alguém que não consegue seguir, que está muito mal prescrita, ele não vai ter o objetivo, por exemplo, de emagrecimento. Né? Só que havia uma generalização muito grande. Aí eu também ficava muito conformado com isso, porque parecia que as pessoas só pensavam, não, eu não vou seguir uma dieta porque eu não vou seguir isso daqui, eu não vou seguir uma prescrição onde eu tenha que seguir determinadas regras. O que eles não percebem é que a gente está sempre sobre determinadas regras, né? Você está sempre sobre um controle cognitivo, o córtex pré-frontal está aqui para isso.
Se a gente pega, por exemplo, alguns relatos, né, alguns livros que mostram como é que era na Idade Média, eles falavam que tinham ali avisos de você não comer a comida do prato da pessoa do lado, né? Hoje é absurdo a gente pensar isso, né? Mas Eu não por sabia quê? disso, não. Legal. É que não tinha uma Esse cultura, senso, né? Provavelmente pessoas daqui 200 anos vão olhar nosso comportamento hoje e vão falar, Boa. coisa ridícula, Sim. né? Então a gente está sempre seguindo regras, né? Regras de sociedade, regras de conduta, até de vestimenta, né? Tem alguns lugares que você não vai entrar, por exemplo, de havaiana e cueca, né? E as pessoas pensam, não vou seguir isso daqui porque é uma regra, eu não preciso disso para minha vida. Depende, às vezes é uma regra, né? Uma regra sim, né? Tem uma flexibilidade também, que vai te ajudar, que vai te trazer benefícios, né? Às vezes tem uma regrinha, eu tenho minha regra de todo dia, eu vou ler um estudo, vou transcrever ele para levar para as plataformas, né? Isso me ajuda, isso me traz benefício. Mas não, o pessoal exagera do tipo, não, eu não quero isso porque é muito inflexível. Tem que se aceitar assim, aceitar seus riscos e acabou. Isso é o contrário do que um profissional de saúde deveria fazer, né? Ele deveria intervir de uma maneira positiva, não simplesmente, aceita o risco aí, o importante é ser feliz. Vai ser feliz por 10, 15 anos depois. Né? Foda. Muito legal. Ah, perfeito, cara. Puta, essa comparação agora me deu estalo aqui. Bom discurso. Muito legal. Ô, Fê, quando você mudou de área, foi amor à primeira vista, nutrição? Cara, eu gostava de TI, só que eu vi mais facilidade na nutrição, né? Eu não sei por quê. Eu não acredito muito isso em dom, mas eu acredito que, tipo, coisas que você gosta mais e que você tem a recompensa por gostar, você tende a engajar mais, né? Então não é só o gostar. Por exemplo, eu gosto muito de jogar FIFA. Eu não ganho dinheiro com isso, então eu não vou ficar jogando FIFA o tempo todo, né? Sim. Mas eu vi uma recompensa muito grande pela valorização do meu trabalho no Instagram, né? Isso a gente trabalha muito na área comportamental mesmo, tipo, seu paciente está tendo resultados, você tem que mostrar para ele a recompensa desse resultado. Por exemplo, para ele está difícil. Eu vou comer só uma fatia de pizza na semana, 2 fatias de pizza, 3 fatias que seja, né? E para mim não está recompensando porque, nossa, eu adoro pizza, né? Só que por algum motivo, sei lá, está com dislipidemia grave, né? Você vai falar, não, por enquanto vai ter que ser só esse dia, né? Só uma vez na semana. Você não vai apenas desvalorizar, porque ele tem a valorização na pizza. Você não apenas desvaloriza o comportamento, o gosto dele. Você vai valorizar o quê? O que vai levar ao comprometimento dele. O que é o comprometimento? Não é só LDL, né? Ninguém só vê isso, né? Ainda mais uma pessoa que não é profissional de saúde. Então, o que vai mais valorizar? Você vai conversar com ele. Vou valorizar porque, pô, eu tô vendo que eu tô melhorando meu rendimento na academia, melhorei minha velocidade na esteira, minha mulher me elogiou, né? Elogio é muito importante, cara, muito importante. Né? Cara, E aí eu tive essa valorização do que eu fazia. E aí me motivou a continuar estudando, né? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que trabalhar mais na área da educação, né? Não é só passar um negocinho. Eu sempre falo pro pessoal, cara, fez post com alguma coisa que eu dei aula, me marca, manda pra mim. Eu acho massa, cara. Que fala, pô, legal, né? Eu me sinto valorizado porque eu falo, ajudei alguém, né? E eu fico feliz também da pessoa estar ali mostrando que aprendeu e sendo reconhecida, né? Então é meio que um ciclo, né? Não adianta, nosso comportamento é por valorização também. Legal, cara. Né? A gente tem que ser valorizado por aquilo que a gente faz e gosta, que aí fica mais motivador, né? muito legal. Perfeito. E, cara, da onde... Dá pra perceber que você usa muito a base mesmo da ciência pra ter suas condutas, assim, da onde veio a percepção da importância da bioquímica e da fisiologia, por exemplo, lá no começo, quando você começou a estudar. E hoje eu vejo também que você fala muito de comportamento. Acabou de falar de comportamento. Da onde veio também essa sacada do comportamento aí? Ou essa vontade de estudar comportamento? Cara, da bioquímica e da fisiologia, eu gostava porque eu via que todo mundo achava que era muito difícil, né? Eu vi uma oportunidade. Legal. Eu falei, todo mundo tem dificuldade, né? Pô, legal, vou explicar de uma maneira mais fácil. Mas antes de explicar, foram os segundos cursos que eu lancei, eu vou estudar mais, né? Então teve a questão também de achar a dor no cliente, né? De, pô, o cara tem dificuldade. Eu comecei a estudar muito e comecei a fazer analogia com coisas que a gente já fazia em dieta, no dia a dia, né? Eu sabia a base da bioquímica, não sabia tão profundamente, né? Aí eu via a dor ali no pessoal e falei, não, vou focar nisso daqui. E eu via que o relato de todo mundo era igual. Na faculdade foi terrível. Na faculdade não aprendi nada, né? Às vezes a pessoa também foi mal na faculdade, né? Não dá para culpar só a graduação, se não a dedicação do aluno. Então, foi também isso, né? Eu tive facilidade em bioquímica na faculdade porque eu também fui mais atrás, né? Porque eu vi que
realmente era uma das coisas chaves, né? Eu vi ali síntese de glicogênio. Pô, por que a insulina está tendo esse papel de permissão, né? E será que faz diferença dar mais ou menos carboidrato? Eu fui atrás, né? Foi mais curiosidade mesmo. Mas depois eu vi a dor na galera e fui também querendo ganhos monetários, óbvio, né? Ninguém paga boleto só com elogio. A parte comportamental, eu comecei a estudar porque eu vi que minhas consultas não eram tão boas quanto poderiam. Eu sabia ali o que fazer, eu sabia montar a dieta, eu sabia explicar para o paciente por que eu fiz aquilo. Eu sempre monto a dieta com ele olhando, eu montando, né? Eu falo, não, estou passando aqui por causa disso, né? Mas eu tinha dificuldade em alguns pacientes mais resistentes à mudança. Então, que ele segue a dieta por 3 semanas, aí começa a sair um pouquinho, começa a sair mais, e nem me trazia feedback mais, né? Aí eu falei, é culpa dele, né? Não faz o mínimo pela saúde. Mas não é bem assim, né? Às vezes ele não conseguiu entender a importância daquilo. Ou às vezes ele não me trouxe pontos muito importantes onde a dieta não era ali realmente a mais eficaz pelo que a gente conversou, né? Ou eu não soube perguntar. Às vezes ele tem uma anamnese pronta, né? E a gente vai seguindo ponto a ponto e não olha nem para o paciente. E às vezes ele fala alguma coisa e dá um sinal, do tipo, eu vou seguir, e como é que é a tua refeição livre? Eu sento com meu marido e a gente come vendo o BBB. Beleza, refeição livre, o que você come? Pizza. 4 fatias de pizza. Beleza, próximo. Não, peraí, cara. Come vendo o BBB com o marido. Tem alguma coisa aí que eu posso perguntar. Tá, mas qual horário você come? Por que vendo o BBB? Você está prestando atenção na comida ou não? Né? Teu marido te ajuda também ou não? Tem dias que ele sai mais da dieta e acaba também te atrapalhando. Como é que é essa relação? Eu não tinha essa ideia, né? E aí eu comecei a ver mais comportamento, só que eu tinha um preconceito com a parte comportamental. E aí depois eu vi que não, na verdade eu que me faltava conhecimento. E aí eu comecei a ir atrás. E aí primeiro eu fui estudar, na verdade, neurociência. Porque é igual a base, né? Você não consegue entender comportamento se você não entende neurotransmissores, o que modula a pessoa do comportamento. Aí eu fui estudar neurociência para depois ter uma noção de comportamento. Legal. É claro que eu não vou falar que eu sou o maior especialista em gente no Brasil, que é absurdamente boa, né? Mas uma dica que eu dou para qualquer nutricionista que atue mesmo na clínica, né? Ainda mais com pacientes de risco, tem que saber comportamento. E não, saber comportamento não é só falar em empatia. Empatia todo mundo tem que ter, né? Mas é entender também questões muito mais importantes ligadas à neurociência, neurotransmissores, à alteração de sinalização. Igual falam, esse cara tá gordinho que é falta de vergonha na cara. Tem tanta coisa que muda o comportamento dele. É tipo, tem uma pizza aqui, ele provavelmente fica muito mais inclinado a pegar essa pizza. Por quê? Mesmo sem fome. Porque ele tem uma motivação maior dessa pizza. Ele tem um autocontrole menor. Ele tem um sistema onde ele emagrece, e é mais difícil para ele manter esse emagrecimento também por questão hedônica. O que é hedônico? É prazer. Passou na frente ali da padaria, tá aquele frango bonito ali, né, girando. Eu quero aquilo. Passou na frente da confeitaria, tá o bolo. A pessoa às vezes nem está com fome, mas ela tem uma motivação ali. E quando ela emagrece, não só aumenta essa motivação, como você também aumenta a tua inclinação para isso. Por quê? Você está com mais fome, menos saciedade, você fica mais parado também, sem a pessoa perceber, né? É muito difícil para esse cara. E aí você vê 2 discursos que são opostos, e a gente sabe que quando tem discursos muito opostos, provavelmente os 2 estão errados, né? Geralmente a verdade está mais no meio. Que é o discurso de, não, apenas se aceite, e pronto, né? Quer comer? Tá com vontade de doce? Come doce. Cara, não é assim, né? Você tem que ver o quanto que a pessoa vai comer, como é que é o controle dela, como é que ela vai se sentir depois que ela comeu o doce, né? Ou não pode comer doce, não está na dieta, não pode comer. Também não é assim, é conversar. Então, mas aí não entra, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você me ajudar. Vamos lá. Você falou do doce. Você concorda que, então, pode acontecer assim, para uma pessoa, que acontece muito na internet, quando chega e fala, o pré-treino aqui, o pão com doce de leite. Uhum. Mas pro gordinho, de repente, aquele pão com doce de leite, o cara não vai comer, ele vai comer o pote de doce de leite com uma... Então, será que preconizar, às vezes, o pessoal passar um geral, né? Olha, o pão com doce de leite é um excelente pré-treino, o pão com mel. Enfim, não é meio arriscado isso? Porque sim. Tem gente que, beleza, come uma fatiazinha de pão com doce de leite e tá tudo certo. Acabou. Mas tem gente que, começa não pode ter em casa, ali, né? Não pode ter em casa, é isso. Exato, né? Matou. É que tem 2 coisas, né? Eu já divulguei muito, eu divulgava mais como pós-treino. Por quê? Depois você quebra o glicogênio, né? O carboidrato vai entrar para reparar o glicogênio. Só que aí era uma visão puramente bioquímica.
Só claro que na consulta, né, você vai conversar com a pessoa, com o paciente. Só que tem exatamente isso que você falou. Tem a pessoa que ela não vai comer só 20 gramas de leite. Ela comeu 20 gramas, atrapalhou todo o autocontrole dela. E o pior, é aquela pessoa que fala, eu vou treinar porque tenho 12 depois. Não, comida não é recompensa. A tua recompensa é teu treino. Você vai treinar porque te faz bem, porque te traz resultados, porque você vai ter melhor qualidade de vida. Estética também é importante, a gente valoriza a estética, óbvio, né? Então, não é para você valorizar o doce. Aí tem uma pergunta que eu sempre faço, né, para os pacientes, que é o seguinte: beleza, a gente vamos planejar a sua saída da dieta, né, refeição livre, refis, chame como for, né, mas vamos planejar o que você vai fazer aqui, por exemplo, com o marido no fim de semana, né? Aí eu pergunto, e o que é para você a refeição livre? A maioria vai falar, é recompensa por eu ter feito a dieta. Eu falei, não, não é. A refeição livre é apenas parte do que a gente planejou. Se é uma vez na semana, se é 2, se é 3, se é um cardápio pouco prescritivo, mas que você vai ter melhores escolhas, né? Já tem uma boa intuição. Então não é recompensa, a comida não é recompensa, né? Comida, a gente pode ver como uma questão social, a gente aqui sentado, conversando, faz parte disso. A gente não pode negar o valor que tem, né? Mas não pode atribuir valor demais. Porque quando a gente atribui valor demais em uma coisa, a gente desvaloriza todo o resto. Então, o que ela fez? Atribuiu valor à pizza e diminuiu o valor de tudo que ela fez na semana como se fosse aquele destino. Estou fazendo tudo isso para comer a pizza. E isso, a longo prazo, é prejudicial, né? Ela não está valorizando o que ela faz na semana. Aí eu sempre falo, não, você vai anotar aquilo que você vê como benefício. Anotar mesmo, anota para você, não precisa passar para mim, que às vezes tem coisas muito íntimas, né? Eu tô colocando uma roupa que eu usava e me senti muito mal, que parou de servir, né? Eu tô baixando as doses de, sei lá, da atorvastatina, né? Eu tô usando insulina, tô vendo que, nossa, tive até episódio de hipo, meu controle glicêmico tá muito bom, sou um diabetes tipo 2 que evoluiu para insulinoterapia. Então, eu consegui baixar minha farmacoterapia. Você vai, elogios, né? Eu tô indo treinar e o pessoal tá elogiando. É isso que tem que valorizar. E a refeição livre, refeed, enfim, que seja, né? Você não vai valorizar a sua refeição, você vai valorizar o momento, né? E esse momento não necessariamente precisa ser a pizza. Sensacional. Né? Você pode comer uma carne um pouquinho mais gordinha só, não precisa ser aquela coisa, né? Aquela orgia alimentar, né? É igual você ir no café da manhã do hotel que eu tô. Cara, um café da manhã é fantástico, né? Tem um monte de coisa gostosa. Só que você não pode pensar, já tô aqui, já tá na minha frente, vou comer. Eu já gastei, eu vou aproveitar. Você já gastou, você já perdeu o dinheiro. Agora, por que você pode ter um comportamento, 3, 4 dias seguidos, que vai te levar a um malefício, que vai depois você diminuir essa valorização do que você fez certo, simplesmente porque você quer valorizar, que está no hotel, e valorizar o teu dinheiro. Vai arrebentar. Você já perdeu o dinheiro. Então, claro, não precisa seguir exatamente a dieta, vai provar um bolinho, mas tem que ter um autocontrole, né? A gente tem que trabalhar autocontrole também, tá? Porque senão você vai sempre ficar refém de tudo isso, né? Aí hoje está no hotel. Amanhã tem aniversário, amanhã tem uma festinha. Né? Vai para um all inclusive aí não sei aonde, né? Puta, entendeu? Tem tanta coisa que a gente pode aproveitar num hotel, num resort, que não a comida, claro que a gente aproveita a comida, mas não ficar nisso de já paguei, eu vou encher a cara, né? Já paguei, eu vou comer tudo que está aqui. Já paguei o rodízio, acabou de chegar 10 fatias de pizza pizza salgada, vou comer mais 5 doce. Sendo que na 8ª salgada você não aguentava mais. Vou valer meu dinheiro. Não, você está pondo a saúde em xeque. Né? Então, você vai no rodízio, já pensa antes. Eu vou falar, vou comer esse sabor que eu gosto mesmo, um negócio que eu acho mais gostoso. Esse aqui não, esse aqui, não sou fã de frango catupiry, sempre tem. Vou pegar os mais diferentes, né? Que aí, legal. Aí eu estou valorizando o meu dinheiro, estou valorizando o meu comportamento e tudo que eu estou fazendo ao longo ali do tratamento, né? Tem que ter um planejamento mais crônico, né? Senão esquece, cara. Senão não vai sempre sabotar, né? Muito top. Ô Fê, e que dica você dá para quem está estudando aí, estudante ou formado já, mas que está estudando, e não sabe discernir uma boa informação de uma profissional, tá? Quem estuda a área da saúde. Que não sabe discernir uma boa informação de uma má informação, um artigo bom de um artigo ruim, porque tem artigo de todos os lados, né? E de todas as opiniões. Que dica você dá pra galera aprender a discernir isso? Cara, eu acho que a primeira dica é não querer falar o contrário do que todo mundo fala para parecer que você é um especial, que você tem um conhecimento além da mídia, né? A gente está numa era muito grave, né? Uma pandemia, e você vê que muita gente fala, tal suplemento é útil. Mas por que a mídia não quer que você saiba? Esse é um discurso que é autoenganador.
Porque você está tentando se colocar numa posição que você tem um conhecimento acima do que todo mundo tem, porque você tem uma fonte extra e ninguém tem. Eu falei, cara, a ciência é global. Então, muitas vezes falam, esse artigo aqui ninguém fala sobre ele. Claro, esse artigo é uma porcaria. Por isso que ninguém fala, né? Então, o primeiro ponto é isso, né? Ter um bom senso. Falar, meu, se é tão bom assim, por que não estão falando mais, né? Se a glutamina funciona para tal efeito, um imunomodulador para uma doença infecciosa, por que não estão falando mais? Por que estão gastando tanto dinheiro em terapias retrovirais mais caras, né? Ah, se tal suplemento faz você emagrecer tanto, por que a FDA não divulga esse suplemento, que obviamente vai ajudar também, já que outras farmacoterapias, semaglutida, né, bupropiona com naltrexona foram aprovadas. E esse aqui está prometendo mais. Por que não aprovou? Sendo que, pô, não tem um motivo específico, né? Por que só quem divulga e quem tem cupom do negócio, só quem é o dono e quem tem cupom que está divulgando, né? Por que outras pessoas não estão falando disso daqui? Você tem que ter um bom senso. Quando prometem resultados demais para questões mais crônicas, como obesidade, como doenças graves também, você tem que duvidar, né? Não é uma coisa que você vai tomar um negocinho, resolvi, né? E outra coisa também é que, raramente, um único artigo vai ser um tomador de conduta, né? Na aula agora eu falei de crononutrição e SOP. Mulheres consumiam mais calorias pela manhã, melhoraram o controle glicêmico, elas tinham resistência à insulina. Só que eu deixo claro, foi um estudo que fizeram isso, né? A ciência ela fez de repetibilidade. Então, beleza, você viu o estudo aqui, mas aí vai outros colegas e não encontram meus resultados. Vai falar, não, às vezes que meu cálculo foi inadequado, meu estudo não foi tão bem feito, né? Você tem que ter mais dados. Raramente a gente vai ter um único estudo que vai falar, não, esse aqui definiu conduta, né? E a última dica é muito cuidado que você segue. Porque se a pessoa tem um discurso sempre anti-indústria, claro que a indústria tem seus problemas, óbvio, né? Toda a indústria tem. Mas muito anti-indústria, sempre pregando coisas extremamente naturalistas, sem falar do tamanho do efeito que é importante, né? Sem mostrar por vários artigos isso, sem realmente mostrar discernimento científico, você consegue conversar com uma pessoa, ver se ela tem discernimento, né? A pessoa vai falar, não, quem tomou esse suplemento morreu 50 vezes menos do que quem não tomou. Cara, 50 vezes menos, sempre inflam os números, né? Então a pessoa não tem discernimento, né? Então você tem que ter um bom senso em quem você segue no discurso que essa pessoa tem, né? Imagina se eu falo, igual eu estava falando doce de leite e síndrome de glicogênio pós-treino. Eu não falo isso. Eu falo, olha, eu consigo pôr doce de leite à vontade na dieta. O importante é só calcular a caloria e acabou. E eu faço todo mundo emagrecer comendo doce de leite. Você não vai estranhar? Você tem que estranhar, né? Ao mesmo tempo eu falo, não, doce de leite engorda. Se você come doce de leite, você vai minar seus resultados, você vai engordar. Cara, tanta população que tem desnutrição, dá doce de leite para eles, né? Acabou. Já fez a reserva energética. Eles estão morrendo por falta de reserva energética. Já dá doce de leite para eles. Você vai estranhar também, né? Então pegou discursos muito extremos, seja a favor ou contra. Polarizações. Né? Exatamente. Né? Pegou muita polarização, já tem que duvidar, cara. Tem que duvidar, porque raramente a gente vai ter condutas que são praticamente 100%. Né? Raramente isso. Muito legal. E quando você começou a dar aula, teve essa sensação de, pô, caramba, esse negócio é legal também. Teve Cara, isso ou não? A primeira aula foi muito ruim. Foi essa daí que não foi paga? Não. Foi ruim porque eu não tinha muita noção, eu não tinha vergonha mais, né? Porque primeiro eu dei palestras, né? E antes, você era tímido ou não? Eu sempre fui muito tímido. Pra você ter uma ideia, minha mãe me pagou um psicólogo por 1 ano. Caramba. E eu fui lá e eu não abria a boca. Não falava nada. Ela pagava e eu não falava. E eu falei, não vou falar, não queria falar. Aí minha primeira palestra também foi assim que eu me formei, acho que 1 mês depois que eu me formei. E era de nutricionista, inclusive. E também foi péssima. Mas aí foi por falta de desenvoltura, né? A segunda palestra foi com a Cosolino, cara. Aí você imagina a responsa, né? Eu abri a palestra para ela. Aí eu comecei meio nervoso, mas aí depois foi tranquilo, né? Eu falei, beleza, passou. Só que a primeira aula que eu dei, que foi acho que uns 4, 5 meses depois, né? Foi em pós-graduação já. E eu não tinha ideia de como que o pessoal não sabia. Então eu entrava, eu ia falar, por exemplo, de por que você pode dar mais que 20 gramas de proteína, que não vai afetar a síntese proteica. E eu mostrava o desenho do estudo. Eu falava, tá vendo que esse cálculo aqui foi inadequado? Eles usaram um marcador de aminoácidos aqui, né, isótopos aqui para marcar e ver excreção. Aí ficava todo mundo assim, o que esse cara tá falando, né?
Então foi terrível a minha aula, né? Aí depois com os feedbacks eu falei, cara, eu tenho que mostrar também coisas mais práticas, né? A gente vai ficar mostrando um monte de número. Então, querendo ou não, a gente gosta de história, né? Aí eu comecei a contar, pô, você tem um paciente assim, então vamos lá. O que eu vou fazer com esse paciente? Vou ou não vou colocar só 20 gramas de proteína, né? Aí começou a fluir mais. Mas as primeiras foram péssimas, cara. Foram aquelas coisas que... E quais habilidades, então, você teve que desenvolver para virar um bom professor, na sua opinião, assim? Bom, eu acho que vencer a timidez foi a primeira, né? O que você fez para vencer a timidez? Cara, eu simplesmente... Ou só se jogou? Eu só me joguei, né? Não teve nenhuma técnica específica. Porque eu falei, é o que eu quero fazer, é o que eu preciso fazer, não tem jeito. Né? Então não adianta você ficar pensando muito, né? Pra mim deu muito certo, mas claro que muitas pessoas podem precisar de um acompanhamento, terapia, né? As pessoas extremamente tímidas, né? Dificuldade, né? Como eu não tive nenhum trauma na infância relacionado a isso, né? Pra mim foi tranquilo. Tem pessoas que não, né? Tem algum trauma específico, né? É mais difícil. Agora, para as aulas, que foi a parte mais complicada mesmo, que eu tive que ter bastante feedback, porque é difícil, né? Você ouvir, a tua aula não é boa, né? Tipo, pô, dói, né? Machuca, né? Tanto que um amigo meu me ligou, eu falei, cara, fiquei triste com essa ligação. Poderia ter desistido, né? Poderia, né? Mas eu acho que foi primeiro entender o aluno, né? Então, começa do simples, vai vendo os olhinhos ali, né? E sempre vai parando. Não vai, tipo, fala uma hora seguida, né? Fala uns 15, 20 minutos. Gente, alguma dúvida? Não? Beleza, então o que é isso aqui? Pergunta, reforça, né? E aí você vai vendo como é que tá a galera. Porque tem turmas que tem um pessoal muito à frente, já fez trocentas pós-graduações, mas também ali, né, tem um pessoal que acabou de se formar, né? Então você tem que cuidar para falar com todo mundo. Eu acho que outra coisa importante também é cuidar com o uso excessivo de linguagem técnica, né? No nosso meio é legal, tá? Pô, vou falar, esse paciente tem um comportamento hedônico por uma valorização no córtex dorso lateral, órbito frontal. O cara tá vendo a hora e fala, quê? Né? Você não vai fazer isso. Você pode até apontar, essa área do córtex, mas pensa aqui que é essa área que dá mais valorização para a comida. Essa aqui é mais controle. Então você está comunicando aqui. Então pensa, desenha 2 bonequinhos conversando, né? Uhum. Isso aí também foi uma coisa que eu tive que cuidar muito, porque ninguém aguenta uma linguagem extremamente técnica de um assunto que você está aprendendo, né? Porque você aprende, beleza, mas você está aprendendo é difícil, né? Sim. Isso é muito... Eu gosto muito de uma galera tipo você, assim, e outros que a gente já conheceu que não necessariamente produz ciência no fato de... No sentido de estar no laboratório ali, fazendo alguma coisa do tipo, mas que consome ciência pra caramba e sabe propagar traduzir, isso, né? que nem o Gu falou, de uma forma acessível, fácil, compreensível, né? É uma geração nova, realmente, que tende a perpetuar. E o que você vê de futuro aí pra você? Quais são os próximos 5 anos, 10 anos aí do Felipe Almeida? O que você tá galgando? O que você tá pensando? Cara, sendo bem sincero, né? Meu maior objetivo é mudar mesmo a cara da nutrição no Brasil, né? Desde que eu comecei, porque eu acho que a gente tá evoluindo, mas tem muita coisa, né? É uma área que tem um potencial gigantesco. Só a gente vê o tanto de pessoas que se matriculam, né, para graduações, para pós. Eu vejo uma melhora, mas eu ainda vejo muito extremismo, né? De diversos lados, né? Low carb, cetogênica, jejum, comportamental, né? Flexível, né? E a maioria das estratégias são muito úteis. Só que eu vejo que tá difícil, né? Da gente entrar em sincronia e o leigo entender que há uma sincronia. Porque o leigo vai falar, pô, ovo antes podia, agora não pode. Agora pode de novo. Então não vou ouvir ninguém, né? É uma coisa, sei lá. É difícil, cara. É bem difícil. Teu carro tá falhando, né? Você tá pisando ali, você põe a primeira, ele dá umas falhas, aí você vai na segunda e vai. Você passa no mecânico. Aí ele vai falar, não, aqui é o problema no câmbio. Beleza. Vou para uma segunda opinião. Não é o câmbio não, cara. Isso aqui infelizmente é o motor. Aí você vai no terceira opinião. O cara fala que é uma outra coisa, alguma válvula. Vai falar, ninguém entra em acordo, né? Não vou ouvir mais ninguém, entendeu? Não tô nem aí mais para isso, né? Infelizmente a gente tem esses feedbacks Cara, eu acho que tem muita gente que desmotiva por causa disso. Sim. Porque vai para um lado pode isso, no outro lado não pode. Não pode, tá errado. Eu falo, caralho. Né? Eu recebo também umas coisas assim do tipo, mas aí também são algumas contas inadequadas, né? Eu coloquei esses dias, farmacoterapia, né? Eu falei, a SBM, né, ela recomenda que você use levotiroxina, né? A T3 você não se usa, não tem no Brasil, então é mais para pesquisa clínica, que é as pesquisas que fizeram, então não é algo assim 100% evidente. Aí eu tive feedback. Acabei de voltar do nutrólogo e tô com uma receita de T3.
Falei, pô, aí é tenso, né? Então, é difícil falar para a pessoa, não, mas lê esse artigo, você vai entender porque que não é para você tomar. Pô, a pessoa não sabe nem o que é o PubMed, cara. Não tem que saber, né? Não é. Então é complicado, né? Isso que eu já falei de uma área que nem é muito a ver com a nutrição. Na nutrição ainda é pior. Porque você vê a pessoa que fala, esses dias eu escrevi um top 3, né? Enfim, você já ouviu sobre nutrição. Um monte de gente falando, jejum intermitente emagrece mais, né? Que é o pessoal que me segue mesmo. Aí teve gente falando, esses nutricionistas ficam falando, tem que comer a cada 3 horas. Aí eu falei, cara, mas não é porque eu tô falando que o jejum intermitente não tem efeito adicional, que você precisa comer a cada 3 horas. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, você pode comer a cada 4 horas, pode comer a cada 2 horas, né? Não precisa ser dicotômico assim. Mas até você ter uma sinergia e todo mundo entender melhor como que eu pesquiso um artigo, como que eu estudo bioquímica e como que eu vou entregar essa informação para a galera, né? A galera mais leiga, e aí vai tempo ainda, né? Aí eu acho que... Mas também, vou, só para ficar fácil todo mundo entender, mas mesmo na ciência tem uma, né? Porque você pega um artigo lá, vamos pegar do leite, o famoso, coitado do leite, né? Tomei tanto leite na minha vida. Leite inflama. Não, porque tem aí tal, leite inflama. Aí, pô, tem outros porrada que leite não inflama. Então, quer dizer, se você também vai, o profissional, né? Dependendo de qual formação, de onde ele está vindo, ele vai para um caminho que ele vai ver muita coisa falando que leite inflama. Com um monte de viés ali, mas tudo bem. E aí, se ele não sair também desse caminho, ele não vai nunca olhar o outro que o leite não inflama, pelo contrário, tal. Como é que o cara consegue, né, sair desse... Porque a própria ciência produz, né? Sim. Porque, como você falou, a gente tem que ter o discernimento de ver um artigo científico, entender e tal. Mas para quem está começando, para quem está vindo, para quem se formou, tá? Se ele segue um caminho, seguiu a linha X lá, que fala que o leite inflama. Pô, para ele ir para o outro caminho, ele demora um tempo, né? Ou ele não vai. Não vai, a maioria não vai. E quando vê, aí fala, mas eu conheço o artigo X que falou o oposto. Né? Aí eu falo, me manda, quero ver. Eu sou curioso, né? Esses dias um amigo meu me perguntou se óleo vegetal, né? Quando você frita, se vira gordura trans. Boa. Né? Aí eu falei, não vira. Ele, mas tem um artigo que mostra que vira. Aí eu falei, beleza, me manda. Eu não falei, esse artigo é uma porcaria. Eu falei, não, eu quero ler primeiro, né? Aí eu vi que, é um artigo que pegaram 100 gramas, né? Cozinharam por 3 horas a 240 graus. Aí essas 100 gramas fez 3 de trans. Aí eu falei, cara, mas isso é uma preocupação, sei lá, você vai comer um pastel, né? Não é uma preocupação em cozinhando em casa. Então, você fala que não vira para não achar, para a pessoa mais leiga não achar que não posso comer óleo vegetal. Essa tua pergunta é interessante porque ela volta para a prática baseada em evidências, né? Leite inflama ou não? Quantos marcadores inflamatórios a gente tem? Mais de 100. E aí, é tudo igual? Eu posso pegar uma interleucina 6 e comparar com o TGF-beta? Não. Boa. Então, na ciência, a gente tem marcadores intermediários, né? E marcadores ali mais importantes, ou desfecho. Aí a pergunta do leite, eu sempre pergunto, beleza, é igual ômega 6. Você tem isso aqui que aumentou um marcador inflamatório. Qual que é a relevância disso na saúde? Como é que você mostra para mim que vai mudar alguma coisa? Sei lá, você vai ter uma doença inflamatória, você vai ter alguma questão que vai mudar a clínica do paciente. Então, tem que saber discernir, né? O que é intermediário e o que é final. Tem muita coisa que é intermediária que é ligada a desfecho. Por exemplo, eu tenho uma hemoglobina glicada alterada, está em 8,5. Cara, eu estou com diabetes. Eu tenho um risco cardiovascular, na retinopatia, nefropatia muito grande. Eu tenho um LDL muito elevado, eu tenho esse risco ali para a placa de ateroma, aterosclerose. Mas tem outros que não. Você mudou um marcadorzinho aqui. Então olha como faz mal o pão, mudou esse marcador. É muito fácil fazer ciência ruim. Por quê? É bem simples, né? Joga um dado para cima. Qual que é a chance de cair 1? Né? 1 em 6, entendeu? Então, quanto mais marcador você analisa, maior a chance de um vir alterado ao acaso. Então, falar, vou dar leite aqui, todo mundo vai tomar leite aqui, vou usar 100 marcadores, né? 98 marcadores inflamatórios não mudaram nada. 2 mudaram. E aí eu vou colocar esses 2. Olha como inflama, tá vendo? Foi fruto do acaso. Por quê? Você fez um estudo pequeno, com um monte de marcador, e não colocou nenhum evento para isso, né? Só que isso aí são questões que, por exemplo, a gente não vê na graduação. E deveria, né? A gente não vê nada disso. Provavelmente o que eu estou falando aqui, muita gente já também, até com pós-graduação, nunca viu, né? Marcador intermediário. E deveria, por quê? Porque na hora que a gente vai ver um artigo para definir nossa conduta, a gente vai pensar melhor nisso, né? Legal, esse suplemento melhorou a sensibilidade à insulina. Melhorou em quanto? 0,5%. Pô,
Não melhorou então, né? Foi só estatístico. Não mudou em nada na vida do paciente, né? Só que isso aí também tem que fortalecer a base, né? Porque senão, se você está encaminhado para uma coisa que você tem 2 artigos, eles só fortalecem a tua crença, porque é uma crença que você tem. Você não foi atrás de artigos opostos, né? Boa. Você não vai sair disso, né? Eu sou defensor de óleos vegetais para a saúde, né? E eu li um monte de artigo para isso. E li os contrários também, para ver, não, vamos ver, de repente tem uma condição que não é legal, né? E tem estudo contrário. Né? Estudos contrários são, mais uma vez, com esses marcadores intermediários, né? Fez oxidação de LDL ali na célula, né? Na plaquinha. Cara, beleza, mas você está fazendo estudo in vitro, né? Os outros estudos são mais fortes, né? E a ciência pode ser mutável também. Por exemplo, estou vendo a LDL, mas você pode ver outro marcador de risco, ApoB, né? Se amanhã começa a sair, amanhã não, nos próximos anos, começa a sair um monte de artigo falando que a ApoB é o melhor marcador do que a LDL, eu tenho a obrigação de mudar minha conduta. Boa. Né? Isso aí não é culpa da ciência, a ciência errou, a ciência evolui. Sim, né? perfeito. Então, não é que a ciência errou antes, não vou acreditar. Não, você está vendo uma evolução. Quantas coisas a ciência não errou? Entendeu? Claro. Se não tiver ela, o que você vai fazer? Não vou usar os 2. Não vou usar nenhum. Né? Não tem o que fazer, cara. Você não pode ir pela observação, né? De, eu vejo quem come bacon morre menos do que quem come pão. Então, vou dar bacon. Você não sabe o que mais que a pessoa come, fora o pão, né? Então, não tem jeito. A ciência evolui. A ciência é ruim, mas a ciência ruim existe porque a gente não aprendeu a interpretar. Se a gente aprende a interpretar, a gente exclui tudo que é ruim. E eu faço facilmente que 90% dos artigos de nutrição são mal feitos, infelizmente. A gente exclui tudo que é ruim. E aí, nosso debate sobe de nível. Que a gente não vai discutir se tal coisa inflama ou não. E sim, qual que é o efeito dessa inflamação ou esse efeito anti-inflamatório, né? Eu não posso falar que iogurte é anti-inflamatório porque mudou uma interleucina. Eu tenho que ver o efeito dele. O que vai prevenir? Diabetes? Hipertensão? Boa. É isso que importa, né? Boa. Muito top. Não, top. É só mais uma pergunta, Fê. Você falou agora dos óleos vegetais, aí recentemente também saiu... foi uma discussão até interessante da margarina, né? Uhum. A famosa margarina versus manteiga, manteiga versus margarina, aí a margarina nova, com polifenóis e tal, não sei o que lá. Fala um pouco sobre isso daí, Fê, só pra gente fazer um corte. só pra ter uns dislikes. Não, porque foi uma coisa engraçada pra caramba isso daí. Fica umas debates às vezes que você fala, Eu não imaginava, quando eu fiz esse post, que ia dar tanto barulho, de verdade. Eu fiz que eu falei, cara, eu sei que muita gente acha que margarina é veneno, mas eu não sabia que era uma crença tão grande, né? Da onde que vem essa crença? Isso tem também no óleo de canola, que eles falam que canola não existe, né? Que ela vem da couza, né? Você tem plantação disso, cara. Só se pôr no Google, plantação que você vai ver, né? Usa o Google Maps ali, que é a versão do... Como é que é o nome? Satélite, né? Você vai ver a plantação ali. Mas da margarina, antigamente a gente tinha margarina com gordura trans, né? Um monte de alimento com gordura trans. E a indústria ela foi se adaptando, por quê? Ela não quer parar de produzir. Então, você está sendo um monte de coisa falando, isso aqui você está produzindo é uma porcaria. Vou melhorar? Né? Óbvio. Né? Então, não é questão da indústria ser boazinha. É os ganhos. Assim. É o marketing ruim, vou melhorar. Né? Não é que ela é super legal. Vamos parar de consumir, vou ter que melhorar. Então, vou melhorar. Exatamente. Né? Então, não é porque por bondade da indústria, né? Tá pensando em ganhos também. E aí a margarina passou a ter a gordura interesterificada, né? Que você faz pequenas mudanças ali para deixar ela um pouquinho mais sólida. E a manteiga não, a manteiga é mais gordura saturada. Muita gente fala que a margarina tem rastro de gordura trans. Basicamente, tudo de origem animal tem rastros. A gente tem gordura trans no organismo, né? Mas é um rastro muito pequeno que não tem efeito clínico, né? Então, isso também não é um argumento. Só que aí o pessoal pensa muito no naturalismo. A manteiga é mais natural porque a lista de ingredientes da margarina é maior. Não sei se você já viram aquele meme de quanto maior a lista de ingredientes, menor a tua vida. Para muita coisa se aplica, né? Porque, obviamente, que alimentos natura e alimentos processados são mais saudáveis em geral, né? Só que, para outras não. O que tem mais ingredientes? Um pão integral no mercado ou cerveja? Sim. Então, vou trocar o pão pela cerveja, né? Boa comparação. E nem sempre o que é in natura é melhor para o nosso paciente. Pensa, por exemplo, num paciente idoso, sarcopênico, baixa massa muscular e com dislipidemia, LDL elevado. O que é mais natural? Whey protein ou picanha? Picanha. O que é melhor para ele? Whey. Até pela digestão, né? De repente ele está... É fácil de digerir, né? Tem ali também uma maior porção de proteínas por calorias, não é tão calórico, não vai ter gordura saturada. Boa. Então, é sempre contextual, né? A margarina, ela teve essa mudança na gordura, e aí a manteiga continuou tendo gordura saturada.
né? O que mais afeta a LDL? Intensificada ou saturada? A saturada, tá? Esse efeito é dose dependente. Quanto mais eu como, mais a manteiga vai afetar, né? Igual diversos outros alimentos, gordura da carne, óleo de coco, né? A LDL é um marcador muito importante, muita gente nega. Você negar a importância do LDL, hoje em dia, está indo contra uma base muito grande de evidências, né? Inclusive, são as bases que definem as diretrizes. A manteiga aumenta a LDL, a margarina não. Não é que a margarina, nossa, é um puta alimento que vai corrigir toda a dislipidemia. Só que aí, o que a indústria fez? Começou a aplicar também os fitoesteróis na margarina. Que tem também, em outros países, tem no iogurte também. Né? Tem a suplementação de fitoesteróis também, né? Fitoesteróis é nível A para baixar LDL. Claro que não se compara, né? Uma estatina, por exemplo, um inibidor de PCSK9, mas tem um nível A. E está acrescentado na margarina, né? Então, você pega a margarina normal e a manteiga, o que é melhor? Cara, sinceramente, você está saudável, você consome pouco, porque você não vai se encher de... Né? Tanto faz, bicho, tanto faz, né? Agora, se é um paciente com dislipidemia, ele está acostumado a comer manteiga, a margarina é mais barata. Eu falar para ele, investe na margarina, pega esse dinheiro, né, e compra vegetais, ou sua dieta vai ser mais barata, a margarina nesse contexto é melhor. Não é por lista de ingredientes, porque a margarina tem diacilglicerol. Seu corpo tem diacilglicerol, né? Bem-vindo à bioquímica. Não é porque tem estabilizante. Cara, qual que é o efeito disso? É isso que tem que provar para mim. Se tem esses ingredientes, me fala o que faz cada um e qual é o efeito clínico. Se você não sabe falar isso, você está usando um argumento muito vazio, muito naturalista. Você tem que falar o efeito, né? E aí, essas recomendações de usar margarina no lugar da manteiga, elas também estão inclusas na diretriz europeia cardiovascular, né? Não foi algo que eu tirei, que eu falava, vou inventar isso aqui porque eu vi a lista. Não. Temos recomendações porque temos estudos comparativos, ok? Aí temos a margarina com fitoesteróis. Essa sim ajuda a baixar o LDL. Não por causa da margarina, dos fitoesteróis. Qual que é a grande questão? É caro, né? Quando que eu vou recomendar? Talvez para um paciente com um bom poder socioeconômico. Aí ele gosta, né? Ela faz questão, né? Aí ele fala, não, essa eu quero mesmo. Não vou largar minha margarina com meu pãozinho. Beleza, né? Eu não estou falando que manteiga é veneno. O que eu estou falando é errado você falar que margarina é veneno. Porque nem mosca vai pousar. Vem um vendedor de suplemento falar para mim, nem mosca vai pousar nisso daí. Aí eu falei, cara, eu tô com pó de whey e a mosca não tá pousando. Então, os que está vendendo também não prestam. Isso não é argumento, né? Verdade. Ou é igual a plástico. Se você pega a glicose e você faz uma única modificação, ela vira frutose. Pequenas modificações químicas alteram tudo, né? A liraglutida com a semaglutida, elas têm meia vida muito diferente. E são pequenas modificações de aminoácidos. Então, isso também não é argumento, né? É semelhante. Água, para peróxido de hidrogênio, que é tóxico, também. É verdade. É muito parecido, né? Vai ter hidrogênio a mais ali. E aí, o último argumento que usam para criticar a margarina, que, para mim, ainda que não seja nível A de evidência, é o mais válido, é a falta de mais estudos com essa gordura intensificada em humanos. Realmente seria melhor se tivesse mais estudos, né? Mas eles mostram alguns estudos com marcadores in vitro, que falam, vai causar inflamação. Só que é aquilo que eu volto a falar. Beleza, você viu in vitro, você viu também nos óleos vegetais. Você vai parar de recomendar óleos vegetais? Não. A gente concorda que são necessários mais estudos. Mas a gente não pode mesmo falar que margarina é veneno, manteiga é mais saudável porque é natural. Aí é um argumento errado, né? Agora, se você usa pouco de cada, tanto faz. Tem paciente com dislipidemia, eu não vou falar que a margarina vai resolver no lugar da manteiga, né? Vou focar em abacate, fibras, aveia, psyllium também, excelente, né? Não vou falar, come margarina aí, larga a manteiga, resolveu, acabou, né? Então também não é assim, né? Então o pessoal, às vezes, quando eu posto isso, eles me colocam como se eu estivesse defendendo um no lugar do outro. Mas, na verdade, eu só estou mostrando que não é veneno, é tudo contextual, né? Legal. Pô, muito legal, Gugu. Legal, boa. Puta aula, né? Não é um podcast, é uma aula. Foi muito legal, cara. Felipe é foda, muito bom, Fê. Muito bom. Obrigado aí por estar com a gente, por ter gravado aula, por ficar desses dias. Eu que agradeço o convite, cara. Foi muito legal. Na próxima só vem com mais tempo pra gente treinar. Aí você me dá um toque de treina junto, aí se tiver Não, você vai me destruir, não vou não. Vamos chamar a Rafinha também, o Rafinha Genário tá... O Adam. Não, o Adam também não vou não, senão vou ficar 2 dias sem andar. Não, o Adam não é na verdade. Aí deixa pra lá, cara. Obrigado, cara. Obrigado não, mesmo. Eu que agradeço o convite, foi muito legal. Depois manda a conta das barrinhas, que eu comi umas 14. Mas agradeço de verdade o espaço também, muito legal. Aula bem fácil aqui, bem tranquilo de dar. E é isso. Espero que gostem da aula também, né? É verdade. Só agradecer e parabenizar mais uma vez, cara. Uma baita mudança positiva aí. Obrigado. Parabéns e obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, gente.
conversando.